Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 390, aproximando-se a passos largos do episódio 400. Que vai ser ainda este ano. Claro, então, mas 400 é daqui a 2 meses e bem. pouco. Hoje vamos falar sobre frustração e tolerância à frustração. Sim. Um tema que me surge muitas vezes na parentalidade. Há ideias diferentes de como é que se desenvolve tolerância à frustração, se é importante ou não. Em princípio, vamos dizer que é. Mas também o que acontece quando temos pouca tolerância à frustração e quando temos quase demasiada tolerância à frustração. Certo. Vamos começar por definir exatamente o que é frustração e o que é exatamente ter tolerância à frustração. Vamos discutir também uma diferença fundamental, que é entre ganhar tolerância à frustração ou aprender a ignorá-la ou a calá-la. E acho que isso nos vai levar aqui numa conversa bem interessante, onde vamos falar sobre parentalidade, mas vamos falar também sobre desporto, sobre frustração no local de trabalho. E acho que vamos abrir bastante aqui o leque do que é isto da tolerância à frustração. Quem sabe, inspirando aí umas mudanças de percepção também em quem nos ouve. Certo. Acho que é daqueles temas que há tanto para dizer e enquanto se fala tem-se cada vez mais ideias, portanto acho que é uma conversa bem abrangente em relação à tolerância à frustração. Sim. E em mais do que um momento vamos brincar com as pessoas que sentem muito pouca tolerância à frustração que sentem quando lidam com pessoas que não têm tolerância à frustração. Um belo paradoxo com o qual vamos brincar também. Yeah. Estamos prontos? Estamos. Então, aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, Pedro, hoje eu quero falar contigo sobre frustração. Mais especificamente, tolerância ou não à frustração. Eu trabalhando na área da parentalidade e, novamente, na área da parentalidade consciente, às vezes há críticas. E uma das críticas que se ouve é que, dessa forma, as crianças não aprendem a ter tolerância à frustração. E eu ouço também muitas vezes que as crianças e os jovens hoje em dia não têm nenhuma tolerância à frustração. Portanto, primeira pergunta para ti hoje, quais são os teus primeiros pensamentos quando ouves essas afirmações de que as crianças e os jovens hoje em dia não têm tolerância à frustração? Bem, o primeiro pensamento é que já tive em conversas onde a pessoa que me está a dizer que os jovens não têm tolerância à frustração mostra pouca tolerância à sua frustração por causa dos outros não terem tolerância à frustração. Também tive já muito essa experiência. É um belo paradoxo. Certo. Sim. É a mesma coisa que a da paciência, né? Queixam-se que os filhos são impacientes, mas ficam super impacientes com a impaciência dos filhos. Sim, é interessante, não é? A nossa atenção ir mais para fora do que para dentro. Yeah. Olha, eu acho que o que é a frustração? Não é? Quando é que nós experienciamos frustração? Quando queremos uma coisa e não conseguimos. E ficamos frustrados. Às vezes também quando esperávamos uma coisa que depois não acontece. Isso também traz frustração. Portanto, a frustração, ela vem de uma discrepância entre aquilo que é e aquilo que eu queria que fosse. A frustração é isso. A vida não é exatamente como eu quero. Não é? Não estou a receber da vida aquilo que quero receber. Sim, estou frustrado porque quero resolver esta equação matemática e não consigo. Incapaz. E não consigo, sinto-me incapaz, estou frustrado porque a minha mulher me trata de uma determinada forma e eu acho que não o devia fazer. Estou frustrado porque a minha equipa de futebol não ataca e marca golos como eu queria que fizesse. Portanto, há sempre aqui um desajustamento entre a minha experiência e aquilo que eu queria que fosse a minha experiência, né? Portanto, até sem querer de repente ficar aqui todo espiritual, mas
a frustração está muitas vezes associada a uma falta de aceitação daquilo que é. Yeah. Porque quando tu aceitas aquilo que é, podes não gostar, mas não tens frustrado. Não tens propriamente frustração. Mais facilmente entrar em ação. Só. Sim. Agora, a frustração tem um elemento muito interessante. É que a frustração, frustração tem alguma energia, não é? Frustração não é como... Tem movimento. Tem algum movimento, porque se tu pensares, né, pensares não só nas palavras, mas que tipo de experiência emocional é que elas procuram reportar. Quando tu pensas, por exemplo, em decepção ou em frustração, o que é que tem mais energia, mais movimento? Frustração tem mais movimento. Portanto, eu acho que nós conseguimos olhar para alguns momentos da nossa vida onde sentimos frustração e depois, impelidos pela frustração, até conseguimos fazer alguma coisa. Claro. Né? E conseguimos mudar alguma coisa. Conseguimos mudar alguma coisa. Por exemplo, agora fiquei frustrado, por isso agora vou mudar. Ou, né, às vezes, já não aguento mais isto. Estou tão frustrado com isto que vou introduzir aqui um elemento novo. Ou vou fazer isto com mais intensidade. E eu acho que é por causa disso, por causa dessas experiências passadas que todos nós temos, que nós compreendemos que ter uma tolerância muito baixa à frustração, que é sinto um bocadinho de frustração, logo desisto, parece impedir-nos de atingir certos resultados. Porque há certos resultados na nossa vida, certas aprendizagens, que elas para acontecerem, parece que necessitam de ser precedidas destes momentos de desajustamento. Por exemplo, vejo uns miúdos a tirar dardos a um alvo e digo, eu também gostava de fazer isto. E é que fixe, adorava chegar lá e atirava os dardos e acertava, mesmo no meio. E quando eu vou fazer, o mais provável é que eu não acerte no meio, ou pelo menos, sei lá, posso ter sorte de principiante, mas depois provavelmente não tenho ainda não tenho destreza, não tenho essa competência para fazer isso de forma regular. Então vou ter que lidar com a frustração de quero acertar no meio e não consigo. Ora, se eu tiver muito pouca tolerância à frustração, como ela é uma experiência que é desagradável, quando eu sinto um bocado de frustração, desisto. Não consigo, não é para mim, é impossível, ou isto é estúpido, né? E paro. Enquanto que a pessoa que tem um bocadinho mais de tolerância, ela diz, não acertei, e a frustração até vai crescendo. Mas ela consegue suster aquele estado e até o usa como uma espécie de combustível para continuar a tentar, afinando as suas tentativas, ganhando mais destreza, ganhando experiência e depois começando a manifestar alguma competência. Portanto, imagina que nós temos zero de frustração em relação aos nossos papéis de pais, não é? Que é uma área da vida onde a frustração normalmente é muito grande. Ou em relação às relações amorosas, onde a frustração pode ser muito grande. Ou em relação ao desenvolvimento de competências profissionais, onde a frustração pode ser muito grande. Ou a aprendizagem de um desporto. Nós nunca vamos conseguir gerar certo tipo de resultados nessas áreas. Achas que é sempre isso que as pessoas, quando dizem que não têm tolerância, ou a ter tolerância à frustração, é um não desistir no momento quando sentimos frustração? É isso que achas que é sempre... Parece-me que esse é o resumo daqui, como tu defines a tolerância à frustração. E eu acho que é disto que as pessoas estão a falar quando falam em tolerância à frustração. Certo. Agora, outra questão muito relevante é se aquilo que eu observo noutra pessoa, eu observo um comportamento noutra pessoa, por exemplo, foi uma vez, lidou com uma situação e diz, não quero mais isto. E eu posso ler, esta pessoa não tem tolerância à frustração. Quando pode ser uma coisa totalmente diferente. Sabes que eu acho que às vezes também, e concordo que isso é assim, se calhar às vezes mais lógico quando... Às vezes a pessoa só está a comunicar um limite. Okay? Olha, sim, mas calma, já vamos chegar aí. Já estou a saltar muito na conversa. Estou a sentir frustração e não tenho tolerância a isto. O que eu acho é que às vezes as pessoas dizem em relação às crianças especificamente, é quando não têm tolerâncias à frustração, não é só esta cena que desistem facilmente, é que há um escalar daquilo que estão a ser. Ficam um bocadinho frustrados ou por exemplo prático, o pai disse que não
e a criança faz uma birra. Ok. E definem isso como um pouco a tolerância à frustração também, que não é bem exatamente a mesma situação que estás aqui a descrever, não é? Portanto, uma coisa é desistir, outra coisa é ter uma reação que é julgada como exagerada. Não achas que isso às vezes também é definido como falta de tolerância? Sim, que é, comecei a sentir um bocadinho de frustração e como tenho pouca tolerância a esta emoção desagradável, escalo logo para vou partir isto tudo, vou fazer uma birra, vou bater, é isso? Exato. E o que me leva aqui, falámos no início, é que os próprios pais têm pouca tolerância à frustração. Como é que vou definir pouca isso? tolerância à frustração que sentem quando... A frustração dos filhos. Certo. É isso. Pronto. E uma coisa que eu acho que é importante falar quando estamos a dizer isso é perceber como é que uma criança aprende a ter tolerância à frustração. E que outra coisa que muitas pessoas dizem é que antigamente, estão a falar como se eles próprios têm mais tolerância e que antigamente fomos educados a ter mais tolerância à frustração. Eu quero desafiar um bocadinho essa ideia, porque não acho, na realidade, que as pessoas tenham uma alta tolerância à frustração. Eu acho que podem ter uma grande capacidade, agora ligando aqui a tua questão do limite, de engolir a frustração e não sabem exprimir a frustração de uma forma saudável para si e para os outros, que para mim é a verdadeira tolerância à frustração. É quando eu consigo lidar com a minha frustração e falar sobre ela ou agir de forma que também é saudável para os outros. Faz algum sentido isso? Sim, ou seja, deixa ver se eu estou a perceber. O que estás a propor é que, imagina, eu quando era pequeno, é mesmo imagina porque felizmente não foi com isto que eu lidei, mas eu sou pequeno e há um momento em que sinto alguma frustração e, por exemplo, tenho uma escalada, fico zangado, raiva e grito com o meu pai ou faço uma birra. E o meu pai dá-me um par de estalos, ok? E então eu aprendo qual é a aprendizagem que eu faço. Eu não posso sentir frustração, ou se eu sentir não a posso deixar escalar. Tenho que aguentar dentro de mim e confundo isto com tolerância à frustração. Exatamente. Quando isto não é tolerância à frustração, isto é ter medo de exprimir a frustração. Exato. E depois o que acontece, que acho que sim, que algumas pessoas que querem ter uma parentalidade mais consciente não fazem isso, mas fazem outra coisa que também não permite a criança desenvolver tolerância à frustração. Que é satisfazer o desejo imediatamente. Que é salvar as crianças da frustração, que é salvá-las daquela emoção. E para eu poder aprender sobre a frustração e para eu conseguir desenvolver tolerância à frustração, eu tenho que poder viver a frustração. Não é? Tem que viver o ciclo todo, não é? A frustração ser uma emoção assim muito de movimento, tenho que viver o ciclo todo aqui da frustração num ambiente para mim seguro, num ambiente onde não me salvam, mas também não me julgam, não é? Um ambiente onde eu possa sentir isso. E depois tenho que ter bons exemplos de como lidar com a frustração. Tenho que poder observar muitas e muitas vezes como é que os meus principais cuidadores de referência lidam com a sua frustração, como é que se tratam a si próprios e como é que tratam os outros quando estão frustrados e como é que agem, não é? Como é que agem em relação, se desistem ou se continuam, em que situações é que faz sentido desistir, em que situações é que faz sentido continuar a lutar, não é? Eu, como criança, tenho que ter muitas experiências de observação disso, junto com muitas experiências de eu viver a minha frustração e gradualmente eu ganhar competências para poder ter tolerância à frustração. Sim, e também perceber que este nível de tolerância à frustração, ele, embora seja uma estrutura que eu vou desenvolvendo, ele também tem sempre uma componente conjuntural, que é... Claro. Não é assim não é uma competência que eu tenho e se manifesta sempre, não é? Estou-me a lembrar de um momento quando os nossos miúdos eram mais pequenos que eu tive baixa tolerância à frustração e peguei num prato e parti-o no chão. Que é um exemplo de uma escalada brutal, não é? Claro que depois também tive oportunidades de mostrar como é que eu lido com a frustração que sinto,
por não ter tido tolerância à frustração, não é? Há sempre uma nova oportunidade. Mas acho que isso que estás a propor faz bastante sentido. Sim. Porque pessoas que aprenderam a engolir a frustração não são realmente tolerantes à frustração. Aliás, podem se assustar muito com a frustração. E não têm tolerância nenhuma com a frustração dos outros. Não, por isso é que às vezes tem aquela ideia de era levar 2 estalos como eu levei e aprendias a lidar com isso. Agora saltou-me assim um momento em que tive muita vontade de salvar, que o ano passado, no final de uma competição desportiva, com imensa gente a ver e que era importante para um dos nossos filhos, e ele tinha se esforçado muito para que a equipa dele conseguisse atingir um determinado resultado e não conseguiu. E foi assim muito emocionante, foi ali no momento em poucos segundos decidia-se ali uma competição desportiva. E no final, eu quando fui ter com ele, percebi que ele estava com lágrimas nos olhos. E claro, acho que é natural para um pai ou uma mãe tentar salvar o filho daquele momento. Sei lá, dizendo qualquer coisa, deixa lá, vais ter mais oportunidades, és o maior, jogaste super bem. Só que eu ali tive assim uma intuição de que isto é um momento de frustração. E se aprender a lidar com esta frustração, isto também coisas que eu aprendi a lidar com desportistas de altíssimo nível, é que eles são bons a lidar com a frustração, porque se não forem, se eles tiverem medo da frustração, que é uma coisa que vai acontecer regularmente na prática desportiva, porque muitas vezes eles vão perder ou não vão conseguir. Se eles não souberem lidar com essa frustração, vão ter medo, isto vai começar a gerar ansiedade, falta de confiança, e até às vezes há miúdos cheios de potencial que até deixam de praticar desporto porque não conseguem lidar com isso. Portanto, deixa-o ter este momento. Eu só lhe disse, olha, eu estou aqui para ti. Foi só isto. E ele pôs-me assim, não sei se tocámos-nos assim um bocadinho, mas ele mostrou-me, preciso do meu espaço. Eu disse, ok, quando quiseres eu estou aqui. E depois, passado 10 ou 15 minutos, não é? Nós conectamos novamente e ele já estava num estado diferente, que era triste na mesma, porque tinha lidado ali com aquele momento de decepção, mas ao mesmo tempo deu indicações de já está em já está a lidar com a frustração de uma forma que é saudável, não partiu isto tudo. Está a seguir aquele tal ciclo. Não disse nunca mais quero jogar, também não fez de conta e disse, não, para a próxima, e colocou logo a atenção mais lá para a frente, estava a lidar ali com as emoções. Eu achei isso um momento muito fixe. Acho também, às vezes, agora recuperando a palavra limite que tu mencionaste há bocado, que a falta de tolerância, a frustração é confundida com integridade e limites. Nos nossos jovens, né? Que os jovens de hoje em dia, como muitos deles não foram educados a engolir tanto a frustração, têm também mais capacidade de mostrar os seus limites e de defender a sua integridade. E que isso, às vezes, no mundo corporativo, pode ser interpretado como essa falta de tolerância. No mundo corporativo e no mundo do desporto. Eu tenho falado ao longo dos últimos anos com muitos treinadores de várias modalidades, de pessoas que vêm aos meus cursos, ou sobretudo nos cursos de coaching no desporto, falam muito sobre esta experiência. Pessoas uns que são super conscientes e refletem muito sobre isto, e outros que são um bocadinho menos conscientes e têm tendência a ativar mais esta ideia de os miúdos já não é como antes, porque no nosso tempo... Engoliam, basicamente. No nosso tempo, olha, agora tem que ser tudo mais lúdico e temos que dar mais informação e temos que estar sempre a cuidar mais deles. Eu lembro, por exemplo, quando pratiquei um desporto de equipa há 30, 35 anos, não é? Quando eu comecei, às vezes os treinadores eram muito brutos e às vezes nós tínhamos que lidar com emoções que não só eram desagradáveis, como impediam de ter uma boa relação com o treinador ou de ter uma relação de confiança. Eu não confiava realmente nos meus treinadores, o que é terrível, por causa destas experiências. E acho que a maior parte dos meus colegas também não confiavam plenamente nos treinadores, porque muitas vezes havia uma imposição, às vezes a utilização de regras arbitrárias, que é uma das formas de tu obrigares as pessoas a controlarem a sua frustração, mas isto não é realmente aprender a lidar com. No mundo das empresas também eu vejo muito isto, que é claro que o fenómeno da baixa tolerância à frustração está presente, claro, não é? De alguém que vai ter um novo trabalho, por exemplo,
é incluído numa equipa, tem uma chefia que é uma pessoa consciente, que sabe estabelecer uma boa relação, que lança um desafio, diz, olha, esta é a tarefa, a pessoa tem dificuldade em desempenhar a tarefa e desiste logo. Claro que isto acontece, isto foi o início da conversa, que é isto vai-te impedir de ter... É o resultado, muitas vezes, da tal parentalidade curling que nós já falamos no episódio. Sim, já falamos sobre isso, não é? Estão sempre salvos. Sim, há 2 ou 3 dias um artigo, já não sei se era no Público ou no Expresso, falava sobre a quantidade de pais que assumem o processo de busca de emprego para os filhos, que escrevem os currículos e as cartas de candidatura e depois vão levá-los às entrevistas. O que, pronto, isto não é ajudar a lidar com a frustração, não. Isto é impedir que lides com a frustração, o que é, não permite desenvolver certas competências. Daí ter falado é que uma coisa importante nesta praça na nossa educação é termos esse espaço para efetivamente lidar e sentir a frustração. Agora, onde é que eu noto que às vezes pode haver aqui uma confusão em relação ao que é lidar com a frustração? Narrativas com que eu já lidei. Por exemplo, um chefe de uma equipa diz, ainda agora, o mês passado, contratamos uma pessoa nova, que até com bastante potencial, a primeira vez que eu lhe dou um bocado para trás e fui um bocado mais agressivo, não estou para aturar isto e vou-me embora. Não conseguem lidar com a frustração. Eu digo, ou não conseguem lidar com a frustração, ou estão muito seguros dentro de si que há certo tipo de tratamento com que eu não vou lidar. Sim. Eu não vou lidar no local de trabalho com uma pessoa a gritar comigo, porque isso não faz sentido nenhum, além de que é contraproducente do ponto de vista do desempenho. E às vezes é mais fácil, e eu que fui a pessoa que na realidade não consegui lidar com a frustração de estar a ensinar uma pessoa que ainda não tem experiência, logo vai cometer determinado tipo de erros. Eu é que não sei lidar com a frustração e comecei a gritar, porque uma pessoa que sabe lidar com a frustração não se põe aos gritos com alguém que está a iniciar uma função. Só que depois projeto isto e digo, ele é que não sabe lidar com a frustração. Porque no meu tempo, eu levei com o chefe que ele havia de ver como é que era. Aquilo era... parecia trabalhos forçados. E eu aprendi a lidar com isso. Aprendeste mesmo? Ou aprendeste a desrespeitar e a deixar que fosse desrespeitada a tua integridade? Né? Que é uma aprendizagem diferente. Sim. E também não aprendeste como lidar com aquela situação, nem como agir quando tu próprio estás na situação do teu chefe. Né? Entrando agora aqui num contexto onde me arrisco mais a dizer coisas que têm que ser contextualizadas, claro. Mas isto é um desafio grande para alguns professores, não é? Porque há professores que dizem os miúdos já não são como antes. Claro que agora, não são. Que agora, claro que não são, não é? Mas qualquer coisa e parece que já não aguentam ou ficam frustrados. Os pais estão sempre... E os pais, não sei o quê. E claro que isto às vezes é mesmo o que está a acontecer. São crianças com baixa tolerância à frustração porque se calhar têm lá os pais curling a resolver os problemas todos e portanto, depois quando sentem alguma frustração não sabem o que fazer com isto. Certo. Mas outras vezes é porque algumas crianças de facto já cresceram com mais respeito pela sua integridade, né? E estão preparadas para a defender. Esta conversa de agora já não há tolerância à frustração não é uma conversa do ano 2024, é uma conversa de sempre, não é? É uma conversa de milénios. Qualquer desafio que se relata com jovens, nomeadamente, já foi um desafio nas gerações anteriores. Aliás, não é? Eu no Educar com Mindfulness na adolescência escrevo um bocadinho sobre isso, porque fui buscar procurar relatos sobre adolescentes no tempo de Sócrates, o filósofo, por exemplo, e um deles fala sobre hoje em dia as crianças, os jovens só querem estar a ler livros e falar sobre os livros que estão a ler. E não ouvem os adultos, não querem ouvir os adultos. Portanto, isso é recorrente, não é? Depois dos livros veio, se calhar, a rádio, depois da rádio, da nossa altura, foi televisão. E a conversa é sempre a mesma, não querem ouvir os adultos. Portanto, é bom lembrarmos que isto esta estrutura não é nova. Não é? Mas parece que é bom
no sentido de ser útil, ter alguma tolerância à frustração. Eu acho que é uma competência muito, muito útil na vida. Ter essencial tolerância. até. Sim, ter tolerância à frustração. Porque ter tolerância à frustração quer dizer que estou consciente daquilo que estou a sentir e que tenho mais capacidade de fazer escolhas acertadas, não é? Escolhas que fazem sentido naquela situação. E também, se tiver tolerância à frustração, mesmo eu sentindo-me frustrada, né, o exemplo da chefia que estavas a dar, né, não vou começar a tratar a outra pessoa mal, vou saber, se tiver essas referências, vou saber falar sobre a minha frustração. Há um exemplo com um dos nossos filhos, quando ele tinha 5 anos, que já partilha já várias vezes em várias situações diferentes, e vou partilhar também agora porque acho que mostra alguma, pelo menos naquela situação, alguma tolerância à frustração e dá uma imagem de como é que isso pode acontecer. Nós estávamos a fazer a procura de uma caixa de tesouro, vou encurtar a história. Estávamos a procurar então tal caixa de tesouro e nunca mais a encontrávamos. Andávamos para trás, para frente, era suposto estar ali onde estávamos, mas numa floresta, mas não a encontrávamos. E o nosso filho, ele pôs assim a mãozinha dele no meu braço e disse: "Oh, mamã, eu sei que tu estás muito entusiasmada. Eu sei que tu queres muito encontrar aquela caixa, mas eu estou farto e quero ir para casa." Não é? Farto, eu acho que ele também estava frustrado porque não estávamos a encontrar a tal caixa, não é? E uma criança naquela situação podia facilmente desatinar, dizer: "Isto é uma seca", como ele também já fez, não é sempre assim, né? "Isto é uma seca, faz tu quiseste, não queria fazer nada daquilo. Não sabes encontrar caixas de tesouros, não sei o quê, enganaste-nos", sei lá. Ou podia fazer, não é? Com aquela idade também uma birra mesmo a sério, não é? E tornar aquele momento num momento muito desagradável. O que aconteceu foi que a frustração dele tornou um momento mesmo um momento de grande valor para mim. Tal é que eu conto muitas vezes esta história e logo a seguir pedi-lhe: "Olha, posso partilhar esta história?" Mas isso é um exemplo do que pode ser uma tolerância à frustração, não é? Porque ele não foi desagradável comigo, foi muito empático comigo e foi muito claro com o que ele estava a sentir e o que ele queria naquele momento, não é? Sim. Então, nós começamos por definir aqui a frustração como um estado que emerge quando aquilo que não bate certo com aquilo que nós queremos que fosse. Certo. Né? E eu acho que o conseguir suster níveis razoáveis de frustração acho mesmo muito importante para nós conseguirmos gerar determinado tipo de resultados e para fazermos determinado tipo de aprendizagem. Não conheço, eu não estou a falar sequer, por exemplo, de para teres muito sucesso no desporto tens que ter tolerância à frustração. Não, para tu poderes praticar qualquer tipo de desporto necessitas de tolerância à frustração, porque não vai ser exatamente como tu queres. Para seres um excelente profissional precisas ter tolerância à frustração. Nem é para seres um excelente profissional, é para seres um profissional digno. Vais ter que lidar muitas vezes com a frustração. Para seres um bom pai ou para seres um bom companheiro, vais ter que ter tolerância à frustração. Sim, porque sem isso ou desistes ou passas-te, não é? Porque o passar também é uma forma de desistir, não é? Sim. Sim. Ou desistes, em termos aqui de intensidade emocional, é quase ou desistes por baixo ou por cima, não é? Ou desistes indo embora ou desistes partindo disto tudo. E sem esta capacidade de lidar com a frustração, eu acho que nem é que te impeças de gerar altos resultados, impedes-te sequer até de gerar resultados médios, né? E, portanto, eu acho que isso é muito importante. Agora, uma pergunta para ti, enquanto pessoa que reflete muito sobre parentalidade. Achas que a vida já nos traz frustração suficiente e já temos material suficiente para refletirmos e também junto dos nossos filhos e de outras pessoas estimularmos a aprendizagem de o que é lidar com a frustração, ou devíamos
como eu vejo algumas pessoas a fazer, vou frustrar propositadamente a outra pessoa para ela, como que para acelerar ou intensificar esta aprendizagem. Frustração é essencial para o nosso desenvolvimento cerebral também, já agora. E acho que a vida contém muitos momentos de frustração que não precisamos de reforçar para aprendermos a lidar com a frustração. Eu acho que quem tem essa ideia é mais aquela ideia de que o que temos que aprender é tipo engolir a frustração e seguir. Suck it up, não é? Sim, suck it up. E mesmo como pais e mães, educadores, pessoas, cuidadores, mas também como pessoas que nos relacionamos com outros adultos, para mim, se nós queremos influenciar alguém, sendo filho ou amigo ou companheiro ou colega de trabalho, a desenvolver mais tolerância e frustração, não podemos julgar a pessoa pela sua frustração, não é? Não podemos explicitamente mostrar que estamos a julgar. Julgar é tipo, suck it up, ou dizer que a pessoa está a reagir mal e por aí fora. Nem podemos salvá-la da sua frustração. Isso também é essencial. E aliás, hoje em dia, com os pais, eu acho mesmo que muitos pais salvam os filhos demasiado da frustração e esquecem-se da importância da criança poder. Mas porquê que fazem isso? Porque elas não sabem lidar com a frustração. Se calhar foram também salvos da frustração. Mais provável da nossa geração, as gerações mais novas, é que foi a atitude de suck it up, da frustração. Isso não ensina a ensinar sobre frustração, nenhuma coisa nem outra. Tenho é que treinar a minha capacidade de oferecer espaço à frustração do outro, não é? E é isso. E também oferecer esse espaço à minha própria frustração. Não me julgar por estar frustrada, nem fugir da minha frustração, mas viver a frustração e ver até onde é que esse movimento, de uma forma consciente, me leva. O que é que eu vou fazer, não é? Frustração serve para nos pôr em ação, acho eu. E se fugirmos, não vamos agir. Se engolirmos, talvez vamos agir, mas vamos ter aqui muita toxicidade aqui dentro e se calhar não é a forma mais adequada de lidar com ela. Mas oferecer esse espaço, a minha frustração, a frustração dos outros, cada um vai ter estratégias um bocadinho diferentes, mas acho que isso é assim um guia geral que podemos utilizar, questionar o que é que eu estou a fazer com a minha frustração. Estou a julgá-lo? Ou estou a tentar fugir dele? Ou salvar-me, não é? Ou estou realmente a permitir-me sentir? É igual na relação com os meus filhos ou com outras pessoas. De avaliarmos aqui e claro que há momentos em que não dá jeito nenhum dar espaço à frustração dos filhos. Tudo bem, podemos salvá-los, não vamos continuar... Não, continuamos sem julgar, acho eu, né? Mas ter isso em mente acho que é útil no geral no que diz respeito a o desenvolvermos a capacidade de tolerar frustração. Eu acho que há situações onde nós podemos elevar a probabilidade da frustração acontecer, não é? Que isso é o que se faz, por exemplo, Mas propositadamente? Propositadamente... eu acho que isto tem que ser feito de uma forma consciente e deliberada e lembrando que é mais importante a qualidade da relação e, portanto, se para eu criar mais frustração no outro ponho em causa a relação, então, em princípio, não há uma Mas em que tipo de situações elevarias a frustração? Não, estou a pensar, olha, por exemplo, eu lembro que há muitos anos estava a treinar uma equipa que fazia atendimento ao público e que tinha um desafio muito grande, que era, trabalhavam numa recepção e tinham que atender as pessoas que chegavam à recepção. E, ao mesmo tempo, também tinham uma regra, que era o telefone não podia tocar mais de 3 vezes. E para estas pessoas era extremamente difícil e algo frustrante, porque às vezes eu estou a falar com alguém, mas o telefone toca e agora como é que eu faço? E uma das formas que nós encontramos na altura de melhorar esta competência, de fazer as duas coisas ao mesmo tempo e encontrar estratégias para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, foi criar exercícios onde, em vez de estás a falar com uma pessoa, estás a falar com 3 pessoas e não tens um telefone, tens 2. Porque, eu pensei que a pergunta era sobre crianças, não estás a falar no geral. Sim, aqui eu estou a falar em adultos, porque tu estás a fazer um exercício onde a probabilidade de frustração é muito grande, até porque pode ser um exercício que por muito que tu tentes, não consegues fazer tudo ao mesmo tempo. Mas isto, como que
estás a criar uma frustração muito aumentada, não é? É a mesma coisa que jogares futebol com 2 bolas, ou num campo reduzido, ou com menos jogadores. Tu crias condições para haver mais frustração, porque é mais difícil. Como é mais difícil, a probabilidade de tu gerares o resultado que queres é menor. Logo vai haver mais vezes em que aquilo que não bate certo com aquilo que tu querias que fosse. Aumentas a probabilidade de frustração. Mas há pessoas que vão aplicar isso muito na educação também. Há pessoas que vão aplicar isto na educação, só que o exemplo do desporto ou do treino profissional... A intenção é muito clara e honesta. A intenção é clara e honesta. E estás a trabalhar com pessoas que conseguem entender isto. Não é? É mais difícil tu explicares a uma criança de 4 anos, olha, estou a criar... Tens que aprender. Propositadamente condições para tu não conseguires gerar o resultado que é gerar, porque isto vai mandar... A criança não entende isto. E fica à custa da relação. Sim, portanto tem que se ter um bocadinho de cuidado com isto, mas podemos ir explorando. Por exemplo, a criança, um dos nossos filhos tinha uma tolerância muito baixa à frustração quando estava a jogar jogos. Se ele não começasse imediatamente a ganhar, não é? Tinha pouca tolerância. E eu fui procurando ao longo do tempo ir esticando um bocadinho a tolerância dele, criando um bocadinho mais de frustração. Estás a falar agora de jogos de tabuleiro. Sim, jogos de tabuleiro, ou depois mais tarde, quando estávamos a jogar ténis de mesa. Sim, mas jogos não é jogos de videojogos. Sim. Jogos onde tens um oponente e onde não consegues ganhar-lhe e ficas frustrado e dizes não quero jogar mais. Aqui alguns pais vão fazer de conta que a criança está a ganhar. Isso não é uma boa estratégia. Não é uma boa estratégia, mas tu podes adequar a intensidade com que jogas para que a criança esteja ali um bocadinho no limiar de frustração, não é? E eu lembro-me da primeira vez que ele me disse assim, papá, eu agora já não fico zangado quando estou a perder. Que foi ele a reconhecer que eu já desenvolvi aqui uma certa tolerância que agora até me permite... eu disse, olha, sabes, e para mim é bastante mais divertido quando eu não tenho que me preocupar com isso, sabes? E fomos criando e deixa-me só reforçar essa... No fundo, o que aconteceu ali foi só jogar com ele. Não é? Não é assim, agora vou reforçar aqui para ele perder, não é? Porque era natural em muitos momentos ele perder. Nos momentos da frustração dele, nem houve tentativas de salvamento. Não é? Salvamento, por exemplo, um exemplo de salvamento é isto de que deixamos a criança ganhar, não é? Para nós não termos que lidar com a frustração dela também. Nem houve julgamentos em relação à frustração. Houve só uma validação que existe uma frustração. Pois é chato perdermos quando queremos ganhar, resumidamente. Não é? Não houve, estás a exagerar, não deverias reagir assim, não é? Portanto, mas podemos criar, olha, uma das estratégias que eu utilizei durante algum tempo quando jogava ténis de mesa com ele, quando ele era mais pequeno, era eu jogava com a mão esquerda. O que para mim era um desafio, até do ponto de vista de coordenação. Aprendi a usar muito melhor a minha mão esquerda e isso fazia com que eu pudesse estar no jogo bastante empenhado e a dar o meu melhor, mas criava condições para haver um bocadinho mais de equilíbrio. Mas eu continuava a esforçar-me por fazer o meu melhor. E eu acho que Não tiveste a fazer de conta que estavas a jogar? Não, eu não estava a fazer de conta, mas dizia-lhe, olha, vou jogar com a mão esquerda. Né? E anunciava isto, que era para ele também perceber que eu estava ali a procurar jogar o jogo de uma forma diferente daquela que jogo normalmente. No fundo, eu estava a facilitar. Mas é um facilitar que não é um fazer de conta, não é um deixar de ganhar. E eu acho que isso... Assim, é tornar o jogo mais equilibrado e justo. Mais equilibrado e justo. E perceber um bocadinho também qual é que é o limiar de frustração neste momento que existe do outro lado e ir estimulando ligeiramente, não criando uma... E isso também é importante aqui na aprendizagem, não é? Porque quando temos muitas experiências da frustração exagerada que fica tão difícil lidar e ainda por cima a criança é obrigada a lidar sozinha, então estamos a preparar o caminho para a desistência, não é? Quando aquela expressão em inglês, to set the child up for success, não é? Para prepará-la também para o sucesso. Sucesso no sentido de a frustração não ser assoberbante, não é? De ser uma frustração que eu acho que é mais isso que estás a falar ali, de adaptar a que o nível de frustração não é tanto. Agora, ter uma frustração extrema, porque essa experiência da frustração extrema, ainda por cima no ambiente onde se calhar estou a ser julgada pela minha frustração,
a probabilidade de eu desistir aumenta. E também podemos escolher os momentos onde vamos A não conversar. ser que tenha necessidades mesmo muito, muito, muito fortes de reconhecimento. Sim, e depois podemos escolher momentos bons para falar sobre isto, porque se calhar quando a criança tem a resposta de pouca tolerância à frustração, não é o desistir ou o passar-se, ela está naquele momento ali a lidar com os estados emocionais que podem impedir de ter uma conversa ou explorar possibilidades para o futuro. Se calhar mais tarde ou no dia seguinte podemos dizer, olha, ontem quando estávamos a jogar reparei que para ti foi muito difícil lidar com o facto de teres perdido. E depois podemos começar a falar sobre isso e explorar estratégias para o futuro. Eu acho que isso é mais ajudar a lidar com a frustração do que salvar ou culpar, tipo, tu não sabes perder. Né? Às vezes acontece também algumas pessoas que parecem ter uma alta tolerância à frustração, é mais quase uma estratégia de sobrevivência, não é? Foi só ultrapassando as coisas todas é que obtive a validação do meu pai. Sim. Então não é tanto uma alta tolerância à frustração, é uma busca da validação. Certo. É? Sim, e há pessoas que até procuram propositadamente situações de alta frustração, por exemplo, onde vão até ao limite da sua capacidade física, que é porque estão um bocadinho anestesiadas e precisam disto para começar a sentir. Porque quando tu tens uma tolerância à frustração que não é exagerada, há um momento em que tu sentes mesmo a frustração e ela toma conta de ti. Isso não é necessariamente mau, porque às vezes também é isso que às vezes te permite desistir, e nós já temos discutido isso muitas vezes aqui no podcast, que aprender a desistir é uma competência fundamental nas nossas vidas. E há pessoas que aquilo que lhes ensinaram é tu nunca podes desistir. E para tu nunca desistir tens que ter uma tolerância extrema à frustração. Só que isso é isso que cria o espaço para a obsessão. Que é a obsessão acontece quando tu tens uma tolerância extrema à frustração. Que eu posso andar a vida toda a acumular frustração e mesmo assim eu não vou desistir porque não tenho um limiar de frustração. Ora, é bom ter um limiar, dizer assim, opá, já chega, já fiz demasiadas tentativas nesta relação ou neste trabalho ou para aprender isto, já chega, já não quero lidar mais com esta frustração, então vou desistir ou vou comunicar à outra pessoa que acabou, e eu acho que isso é saudável. Da mesma forma que não é saudável tu teres uma tolerância mínima, também não é saudável teres uma tolerância ilimitada. E eu acho que isso é uma coisa que nem sempre é suficientemente valorizada, porque se valoriza muito aquelas narrativas do tipo que nunca desiste. Né? E o tipo que nunca desiste muitas vezes tem uma existência miserável porque está obcecado por uma coisa e está a lidar com frustração o tempo todo. E depois vai chegar ao fim e vai conseguir, mas quando conseguir aquilo até provavelmente vai ser um bocadinho vazio para ele, porque ele habituou-se a viver sempre na frustração. É a única forma que ele tem de agir é essa. E por isso é que há pessoas que depois, no fim da sua obsessão, conseguem alguma coisa e sentem-se extremamente vazias e até deprimidas, porque já não têm aquele motor. Mas isso talvez seja outra conversa para outro dia, para outro episódio. Sim, como é que resumimos isto então? Tolerância à frustração QB é bom e é interessante ajudar a desenvolver em nós e nos outros. Cuidados aqui, confundir às vezes a aparente falta de tolerância à frustração com uma real comunicação de limites e de preferências, e lembrar também que a tolerância excessiva à frustração nos pode conduzir para situações onde somos pouco respeitados ou não temos uma experiência agradável. Sem tolerância à frustração não há resultados. Certo. Nem excelentes, nem sequer médios. Não há resultados, por isso simplesmente. E desenvolver a tolerância à frustração acontece, essa tolerância saudável à frustração acontece quando podemos sentir essa frustração até o fim, sem nos salvarem e sem nos julgarem. Sim. E naturalmente a vida já nos traz muitos desses convites. Em princípio, não é necessário estar aqui, tirando algumas situações excepcionais, não é necessário estar a criar aqui grandes esquemas de vou frustrar o meu filho até ao limite para ele aprender a lidar com isso. Tirá-lo aos lobos. Sim, exatamente. Bom, gostei muito desta conversa minha. A minha tolerância à frustração acho que ficou ligeiramente expandida com esta conversa. Sim.
E ela também vai mudando às vezes. E ela Dependendo dos nossos recursos, às vezes temos mais tolerância do que outros. Sim, bom. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mi. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.